tédio você tem? Você já viveu a raiva? Já viveu um momento entediado? Como é que é pra você? Como é que essas emoções chegam até você? E como é tão importante e vital nós falarmos sobre elas. Bem-vindos ao nosso projeto Humanos Despertos. Hoje eu vou ter comigo 3 convidadas para nós falarmos desse tema para lá de especial e muitas vezes censurado, mal interpretado e cheio de questões que são trazidas e que são faladas e que nos convidam a reprimir. Reprimir a raiva, reprimir a sensação de cansaço, do tédio que ele nos traz real. E hoje nós vamos desmistificar toda essa bagunça e convidar cada um de nós a refletir sobre a nossa vida, as nossas sensações, o que nós estamos vivenciando de verdade e olhar para o nosso corpo como um verdadeiro instrumento que nos mostra o tempo todo como nós realmente estamos, como nós realmente interpretamos os estímulos que chegam até nós. Então, super bem-vindos à nossa live de hoje, à nossa partilha que nos convida a olhar para essas duas coisas. Mas para começar, antes de chamar as minhas convidadas da noite, vamos contextualizar esse tema. Primeira coisa, raiva. Tem sido muito falado, até eu deixei aqui o bonequinho da raiva, tem sido muito falado, muito citado a raiva como uma emoção básica, uma emoção primitiva, que vai desenvolvendo tudo o que nós, de alguma forma, vamos vivenciando. Então, se a gente olhar para a raiva como uma emoção que muitas vezes a gente reprime, nós deixamos de entender e de perceber o que é, como é e como o nosso corpo emociona a raiva. A definição de raiva é o seguinte: protesto, insegurança, timidez, frustração contra algo ou contra alguém. É uma emoção primitiva que tem a ver com a luta e fuga e é muitas vezes exteriorizada quando nós nos sentimos feridos e ameaçados. A raiva, ela vem com vários sinais negativos que são muito mensurados, principalmente a agressividade, a reatividade, mas em contrapartida, a raiva em equilíbrio também pode ser boa. Quando a gente está muito raivoso, quando a gente está muito explosivo, quando a gente tem aqueles surtos mesmo em que a gente fala tudo o que quer sem filtro, nós podemos entrar em um processo de raiva excessiva e isso pode gerar doenças como ansiedade, vai contribuir, hiperatividade de forma geral, febre, delírio, espasmo, convulsão, olhos vermelhos, doenças hepáticas, gastrite, hipertensão, diabetes, tontura, cansaço, AVC e você estoura. Então a raiva, ela aparece, ela dá sinal de vida quando você se sente injustiçado, conflitos, de qualquer forma, quando de alguma forma o seu valor, os seus contextos, as suas crenças são de alguma forma questionados. E você entra naquele padrão de sentir a raiva e você pode gritar, xingar, berrar, bater em alguma coisa até, ou reprimi-la, ou brigar consigo mesmo nos seus pensamentos. E aí isso pode gerar inúmeras doenças psicossomáticas. Então a raiva a gente tem aqui todas as vezes que nós nos sentimos ameaçados, desrespeitados, quando a nossa opinião é posta à prova, quando nós somos intensamente criticados ou quando estamos em situação de estresse, a raiva aparece. De pronto, o papel dela de forma saudável na nossa vida é manter a nossa defesa em relação às nossas necessidades, ao nosso ponto de limite, nos autopreservando, motivando, finalizando projetos. Então, ter raiva, viver a raiva faz com que você siga para frente. Sabe aquela coisa sangue nos olhos? É isso que a raiva faz. Em contrapartida, muita raiva pode desencadear a muitas questões fisiológicas e principalmente a um comportamento agressivo, reativo e falar muitas vezes sem pensar e sem filtro, magoando as pessoas que estão ao nosso redor e trazendo muitos desconfortos.
Então agora, pergunto para vocês que estão assistindo, vocês são raivosos? Como é que a raiva chega para vocês? Anunciem, conversem aqui. Esse é o lugar que vocês podem trazer, podem falar. O importante da gente saber da raiva, e por isso é tão importante falar sobre ela, é que ela não é de todo ruim, mas ela é vista como uma emoção negativa. Então muita gente fala, temos que neutralizar, acabar com a raiva, e isso eu, como analista, diria que está um pouquinho equivocado. Nós precisamos entender a raiva, por que ela vem, e a partir desse lugar fazer os movimentos necessários para que ela não nos domine, não traga esse excesso de controle que faz a gente agir muitas vezes sem pensar, e isso pode sim dar pra gente muitos problemas, muitos mesmo. Então, por isso, falar sobre ela e fazer mais lives, mais partilhas sobre ela são extremamente importantes para a gente poder entendê-la. Agora, o que seria o Senhor Tédio? O tédio também é trazido no nosso filme Divertidamente e ele é muito, muito mencionado porque ele traz para nós a possibilidade, de alguma forma, de entender que pode haver ao longo da nossa vida o desinteresse, desgosto, aborrecimento, o ócio, que vem pela ausência de estímulos, de prazer. Então você fica entediado. Os sinais que podem acontecer e mostrar que você está no momento da sua vida entediado é a baixa de energia, ambiente inadequado, podemos ter o desinteresse no que está acontecendo na minha vida, procrastinação, falta de motivação, vazio, falta de vontade de realizar as coisas e atividades rotineiras. Então, da mesma forma que a raiva pode ser positiva ou negativa, o tédio também. O tédio ele pode ser negativo quando ele é prolongado, da mesma forma da raiva. E você fica desanimado, apático, cansado. E sabe, entra naquela coisa da procrastinação, autossabotagem a rodo. E o tempo todo você entra na preguiça. Em contrapartida, o tédio, de forma harmônica, vem nos ajudar a pausar, a equilibrar as outras emoções, porque ele traz um olhar para as necessidades de estímulo mental. Enquanto a raiva traz uma sensação de que algo é injusto, o tédio traz a necessidade de estímulo. E nesse mundo com hiperestímulo, é muito comum nós nos sentirmos entediados. Alguns sinais aqui para você entender e perceber se você está nesse papel. Então, inquietude, mudar de canal o tempo todo, procurar vários filmes e não achar nenhum, rolar o nosso dedinho aí nas nossas redes sociais, mudar de lugar frequentemente, se mexer muito. Então, isso pode mostrar que você está entediado. Às vezes, até, dificuldade de levantar, de estar naquelas preguiça real de fazer as coisas. E isso pode vir de um estímulo que não tá tão legal. Então, isso pode vir, inclusive, depois de um surto de raiva. Então, lembra que a raiva positiva, ela quer lutar pelas suas necessidades, mas às vezes você não é ouvido. E aí você fala, chega, tô com preguiça disso. Não vou mais fazer nada, não vale a pena, não vou mais lutar. E é assim que nós vivenciamos essas duas emoções que estão aí e estão sendo muito mencionadas no nosso filme Divertidamente e vão ser o nosso tema de hoje para as nossas convidadas especiais virem aqui falar e contar suas histórias. Então, vamos começar. Vamos ver quem já está aí. Vou chamar as meninas. Vamos começar aqui com Guacira Amaral. Guá, aceita. Se apresenta, vamos ver se a câmera da Guá está no processo legal, se a gente vai conseguir ouvi-la, se tudo der certo. Ó, vira a câmera, Guá. Vire a sua câmera. Aê! Olá! Se apresenta pro pessoal, Guá. Bom, bora lá, pessoal. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu sou Guacira Amaral, terapeuta integrativa há mais ou menos uns 12 anos. No Instituto Jarita Vigéia, vou fazer 4 anos. Dentro do Instituto, eu sou terapeuta floral e radiestesista. Eu trabalho com o quê? A radiestesia, trazendo, a radiestesia, que é um pêndulo, trazendo me ajudando na melhor escolha das flores para a terapia floral, tá? E fora do Instituto, também no meu particular, eu tenho outras ferramentas, como o reiki, cromoterapia, apometria,
radiestesia radiônica e algumas outras mais. Bom, gratidão, Guá. Já vai pensando aí se você fica raivosinha e entediada. E vamos chamar a nossa próxima convidada, nossa querida Prem Mangla. Vem para cá, aceite o nosso convite, Prem. Bem-vinda, vem para cá, vem se apresentar para nós. Vamos ver Prem chegando e aceitando o meu convite. Prem, vamos aguardar. Aê, vire a sua câmera. Agora o Instagram tá assim, ele tá vindo com câmera tudo errada. Mas vamos virar. Vire a sua câmera nas setinhas, Prem, que você já está. Já estamos vendo o seu quarto, provavelmente. Vamos lá. Saiu. Bom, vamos esperar a Prem voltar. Vamos agora chamar a Regina França. Rê, aceite o meu convite. Lembra que vai ter 2 setinhas. Aperte ela que provavelmente vai vir ao contrário, igual as meninas. Olha lá, de novo, Guá. Desvire. Aê! Se apresenta pro pessoal. Bem-vinda. Tá. Isso. Se apresenta, Rê. Oh, tá me ouvindo, Camila? Sim. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Eu sou Regina, trabalho no Instituto Charita Vijaya, faço parte do Núcleo Saúde Integral, né? Sou nutricionista há quase 40 anos. Sou reikiana, terapeuta floral dos Florais Saint-Germain. Sou arteira nas horas vagas, eu estou deixando isso um pouquinho para trás. Reikiana desde 2005, né? Sou reikiana nível 3, também participo do grupo Jaya Rei, no Instituto. E sou fitoterapeuta, né? Tenho pós em fitoterapia, saúde pública. Ainda trabalho como nutricionista, né? Sou servidora pública. E faço parte deste grande instituto, né? Do Instituto Charita Vijaya, com muito prazer, muito gostoso, um trabalho muito legal, com essa equipe maravilhosa, né? Hoje estou com a Guá, com a Prem, com a Camila. E é isso, né? Mais alguma coisa? Tenho 62 anos, sou gateira, mãe de 2 filhos, casada. É isso. Muito bom. É isso. Então, bem-vinda aqui. Agora, obrigada. Me olhando, é normal, viu, Guá? O Instagram tá meio maluco, mas vocês duas estão aparecendo. Vamos agora ver se a Prem Mangla voltou. Prem, aceite o nosso convite. Falta mais uma integrante para essa nossa roda ficar completa. Vamos esperar. Prem Mangla vai aceitar o nosso convite, vai vir para cá para a gente falar desse tema tão especial. Prem, bem-vinda. Vire a sua câmera. Peraí que eu já achei. Peraí que eu... Estamos esperando. Aê! Estão me vendo? Consegui. Sério? Camila, eu te escuto, mas não te vejo. Tudo bem. Mas vamos embora. É coisa do Instagram. Estamos na Então, posso me apresentar? Pode. Eu sou Prem Mangala, terapeuta floral, trabalho no Instituto Charita Vijaya tem alguns meses, quase um ano, sou terapeuta floral, meus atendimentos são terapia floral e terapia floral acompanhada das cartas de tarô, onde as cartas de tarô me ajudam na sugestão dos melhores florais, das melhores essências para o paciente. Fora do Instituto, eu sou taróloga, sou oraculista, dou aula de oráculos e atendo particularmente também com os oráculos. Sou meditadora, facilitadora de meditação e de algumas outras técnicas também. Essa sou eu. Tenho 64 anos, tenho um filho grandão, bonitão, né? E a gente vai contribuindo com a nossa experiência para que as pessoas cada vez menos sofram e aprendam a lidar com as suas questões. Gratidão, Prem.
Meninas, eu vou pedir para vocês deixarem o áudio desligado e deixar só ligado o áudio de quem for falar comigo, tá bom? Só para a gente poder falar sobre isso. Vamos lá! Vamos começar essa nossa roda do lado humano. O projeto chama Humanos Despertos. E o tema é duas coisas: raiva e tédio. Lembrando que a raiva é uma emoção primitiva e básica que traz de algo que é injusto de alguma forma. Já o tédio, a necessidade de estímulo, a inatividade e a dificuldade nesse sentido. Então, Guacira, você já sentiu raiva ou se entendeu? Conta pra nós. Eu só não entendi a segunda parte, Camila. Dá uma repetida. Alguém tá com o microfone aberto. Eu acho que é a Prem. Ô, Prem, tenta desligar o seu microfone. Eu acho que é dela. Ah, melhorou. Guá, a pergunta é: você já se sentiu com raiva ou entediada? E como que é pra você? O que você preparou para contar para nós do mundo fantástico de Guacira? Guacira aqui com 64 anos, também casada, mãe de um casal, aí também tem bastante histórias. Eu sempre fui uma pessoa mais fechada, tá? Mais tímida. Pensa assim, sou filha a filha mais velha de uma coronela. É uma mãe muito coronela, muito ali, a gente vem de uma outra geração que era muito, muito forte. Então, mamãe trabalhava em casa e eu tinha as duas irmãs para estar ali cuidando, né? Ajudando e tudo mais. Então, a gente era muito, muito controle, muito, muito. Então, eu sempre fui muito quietinha. Então, eu era aquela que guardava a raiva. Sempre guardando a raiva, guardando o sentimento. Quando podia extravasar, extravasava. Aí, de adolescente, acabava fazendo arte, né? Ia judiar das irmãs, que eram mais novas, né? Tipo, pregar peças, porque eu não podia fazer muita coisa, não, mas pregar peça a gente pregava. Dava uma judiada, trancar a irmã no banheiro, para tirar um pouquinho dessa raiva. Mas eu, como sagitariana, assim, sempre fui muito, muito tranquila. Precisava muito para me tirar fora do sério, de verdade. Eu lembro, assim, posso te contar, tipo, na mão, 3 ou 4 episódios de uma Guacira perdendo completamente esse lado racional e partindo para a ignorância. Uma foi com meus mais ou menos 12 anos de idade, eu fui provocada pela uma vizinha, amiga, e ela ficava toda hora me cutucando, eu falava, eu estou de mal de você, eu não quero falar com você. E ela lá, me provocando, me provocando. Nessas de me provocar, ela pegou alguma coisa e me cutucou, porque até aí ela estava com o dedo. E me machucou, sabe quando pega embaixo da costela? E aquilo, eu já estava ali, sabe, há 10 minutos com ela, aquilo subiu sangue. Subiu sangue, eu agarrei ela pelo ombro, eu comecei a sacudi-la. É uma Guacira violenta, gente. Eu comecei a sacudi-la, e a gente, na minha época de menina, aqui no bairro onde eu moro, tinha a rua de terra batida e um campinho de futebol do outro lado. Então era grama, né? Eu consegui jogar ela para o chão e eu sentei em cima dela e peguei a cabeça dela. Precisou de 2 meninos para me tirar de cima dela. 2. Esse foi o meu lado mais violento. Uma pessoa que perdeu, mas uma menina. E depois de adulta foi um pouco mais complicado, porque eu sempre fui aquela tida como a mediadora, a controlada. A Guacira é um amor de pessoas. Se quem não se der bem com a Guacira, não vai se dar bem com ninguém. E aí uma festa de família, todo mundo já tinha bebido todas, começaram a falar umas coisas aqui em casa. E o que me pegou foi, eles estão falando de mim como se eu não estivesse presente? Como assim? Eu estava enxugando uma travessa e aí alguém falou alguma coisa, porque daí o sangue vai subindo, né? A gente tem sangue, né? Que corre bastante sangue nas veias. Aquilo subiu, a hora que chegou na cabeça mesmo, gente,
eu malhei as travessas de vidro que estavam na minha mão no chão. Assim, eu fiz todo mundo se calar. Hoje eu dou risada, mas é um lado que a gente vê que foi bom. São questões assim bem extremadas, mas para quem estava acostumado sempre, a Guacira é um amor. A Guacira é aquela que tá tudo bem, tá sempre tudo bem com a Guacira. Foi legal porque a gente mostra um outro lado que você tem sangue. Me trouxe depois um arrependimento muito grande. Eu fui conversar com uma pessoa, eu não fazia terapia nessa época, eu já tinha parado um pouco a terapia, eu estava sem terapeuta. E eu fui conversar até, né, o dirigente da casa espírita que eu estava fazendo escola. E eu fui conversar com ele, tipo, eu preciso conversar com você. Eu estou assim por causa disso, disso e disso. E ele falou assim, não tem problema. De uma forma indireta, você foi testada. Pensa que o universo te trouxe uma oportunidade de você mostrar para as pessoas que a Guacira também não é tudo isso e que você está no momento de transição, de mudança, e que sim, tá tudo bem, tá tudo normal. Então foi uma conversa muito boa, eu chorei muito, aliviou bastante o peito. Então assim, extremos de criança e de adulta. Isso a gente está falando de raiva. De tédio é recente, tá? De tédio é recente. Eu tive uma inflamação da coluna. E como pega bem na altura da torácica, eu fiquei com muita dor nos braços, né? Nas mãos, porque ficou muito comprimida. A recomendação era, diminua o ritmo, fica quietinha. Você não pode carregar peso, você não pode levantar nada, ficar muito tempo, tipo estender roupa com o braço para cima. Então eu fazia tudo devagar, eu fazia o mínimo de esforço e eu já sentia tudo isso daqui queimando, tomando remédio. Eu falava, meu Deus, Guacira vai deitar. Nessas de deitar, vou assistir um filme, igual você falou. Rola tudo que tem ali, tipo, gente, eu tenho acho que uns 3 ou 4 aplicativos de filme e de série. Nenhum deles me interessava. Nenhum. Vai assistir uma televisão. Liguei a televisão e desliguei a televisão. Vai ler um livro. Eu peguei o livro, eu comecei a ler aquilo. Pronto. Joguei o livro de lado. Porque eu sou uma pessoa muito ativa. E eu fui obrigada a ficar quieta. Agora, você imagina você sem poder mexer com as mãos? Né? Eu mexia aqui. Então, suponhamos mexer no celular, tudo, mas tudo quietinho. Porque essa parte do ombro ficou toda inflamada daqui para trás. E aí eu fui obrigada a ficar quieta. Pensa numa pessoa que não estava mais se aguentando, porque nada me satisfazia. Eu não conseguia fazer nada. Por quê? Porque eu sou muito ativa. Eu sou muito, 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 muito ativa. Que a minha mãe fica preocupada, porque tipo, para filha, para um pouco. E aí, nessas daí, bateu o tédio, porque não no sentido assim, daquela pessoa que tem tédio de se sentir, sabe, ficar jogando a bolinha pro alto e sabe aqueles movimentos repetitivos e viajando na maionese. Não, é porque eu precisava ficar parada por causa do esforço, não podia, mas a minha mente a milhão. Imaginando as coisas que eu tinha que fazer, as coisas que estavam todas ali para eu fazer, eu não podia fazer. Então, eu acho que esse foi o pior. Ficar quietinha foi pior do que jogar os pratos e tudo mais. Botar toda a ira para fora. Não, essa gratidão, Guá, pelo seu relato, porque foram 3 exemplos, né? 2 de raiva e 1 de tédio, e que nós vivemos no dia a dia. No seu ponto de vista, de todas essas, você achou que a Guacira sente mais desconforto no tédio ou na raiva? Eu acho que mesmo isso, a raiva a gente exterioriza com o outro. Então, eu acho que isso me machuca mais. Eu me sinto mais sentida se eu tiver que exteriorizar por conta do outro. Né? A minha raiva, tudo bem. A minha raiva eu controlo. Hoje em dia eu falo, hoje em dia eu exteriorizo com mais facilidade. O tédio me incomodou porque eu acho que assim, aquele momento que você tira para ficar quietinha, tudo bem, é um momento. Eu não tenho tédio da vida, eu não tenho tédio das coisas que eu faço. Então, aquele momento foi específico. Mas eu acho que me pega mais se eu precisar exteriorizar um sentimento de raiva com relação ao outro.
eu acho que me pega. Isso ainda me fere muito. Muito bom. Gratidão, Guá. Lembrando que o lado positivo da raiva é poder brigar pelas minhas necessidades. É poder pôr limite. Então, olha aí o ato. Daqui a pouco a Guacira fala de novo. Olha só o que ela falou. Ela não quer sentir raiva por conta dos outros, mas esses outros pisam na cabeça dela e a raiva veio. Vamos ver agora, Regina, a sua vez. Rê, conta pra nós, abre o jogo aqui. A senhorita, já ficou raivosinha ou entediadinha? Conta pra nós. Bom, já várias vezes. Como a Guacira, eu também sou sagitariana, né? Então, sagitariano é aquele que leva, que ouve. Todo mundo fala assim, ai, como ela é boazinha. Aí chega um dia que a gente surta. Aí naquele dia, nossa, ela não tá bem. Ela não tá bem porque ela surtou. Ela tá com algum problema. O que está acontecendo? Ela está descompensada. Ah, é que a gente tem um limite. E o sagitariano é aquele que leva. Nós não guardamos raiva, tá? Nós não guardamos, né, Guá? A gente não guarda raiva. Nós sentimos. Ontem mesmo eu falei para Guá, Guá, amanhã eu vou entrar nesse da raiva porque eu tô morrendo de raiva hoje. Falei ontem para Guá. Eu tô uma fera, meu carro foi para arrumar, era para ficar pronto em 1 semana e meia, já fazem 3 semanas e eu ligo, amanhã, né? Uma bobeira? É, mas daí eu começo a perceber que nós temos que nos posicionar. Eu tenho que ligar amanhã cedo, eu vou ligar, vai ficar pronto hoje? Você me falou que era ontem. Daí você começa a ficar bravo, né? Só que a raiva, ela te traz aquele sentimento de... Você sente o seu fígado, você começa a sentir enjoo, você sente uma queimação no estômago. E é isso que me pega. Então, e ela vem de uma ansiedade. Você começa numa ansiedade, depois ela se torna, vira raiva, assim, você explode, né? Você começa a guardar e depois aquilo passa e você começa a sentir isso no seu físico, como a Guá falou. Eu percebo, eu não sei de momentos, eu não consigo, eu sou aquela que posso ficar brava por alguma coisa, sentir raiva, mas eu não consigo guardar. Ela passa, se bobear, assim, no dia seguinte, ou já passou. Eu já nem lembro, né? Esqueço, deixo pra lá. Eu acho ela muito importante porque ela no primeiro momento, ela te dá um gatilho para você se posicionar e para você caminhar. Então a gente fica com essa aparência, né? Sagitariano é muito bonzinho, não liga para isso, para aquilo, muito espiritualizado, e daí quando a gente fica brava, nossa, o que aconteceu? Mas assim, eu não me lembro de momentos, né? Eu já fiquei brava várias vezes, e eu fico muito preocupada de magoar o outro, né? E a gente, ao mesmo tempo que você magoa o outro, você se auto-atinge. Então você prejudica o seu coração, os seus sentimentos, o seu estômago, né? Você fica mal. Então eu procuro, né? Fico ansiosa, procuro tentar resolver isso. Hoje, né? Eu tenho 62 anos, então a minha visão é diferente. Não me lembro de momentos de raiva, né? Quer dizer, a gente passa isso muito com os filhos. Os meus filhos já são moços, né? Mas preocupada com alguma coisa, alguma situação, alguma coisa que acontece. Mas eu não me lembro de momentos onde eu fiquei com muita raiva. Fico assim, momentânea, como eu comentei hoje. Daí hoje eu já comecei a elaborar, já estou mais calma. Daí falando do tédio, né? O tédio é uma coisa que eu acho que me pega mais. Como eu estou aprendendo, né, com a minha terapeuta, a trabalhar isso, porque eu tenho que trabalhar um pouco o ócio, porque eu também sou ligada nos 300, né, nos 500. Então, eu tenho que trabalhar um pouco isso, né? E eu venho tentando trabalhar e descobrir que você fazer um planner, se você se planejar, você começa a trabalhar esse ócio, esse tédio. Só que eu só descobri isso, acho que faz pouco tempo, né? Porque eu ficava na agenda, marco aqui, marco ali. Agora eu percebi que eu consigo preencher esse tempo e que eu faço muita coisa, só que eu deixo para lá. Então, muitas vezes, o que eu vou fazer agora? E quando a Guá me falou da coluna, desse problema, eu também tive esse problema este ano.
E eu tive uma dor neural e eu não conseguia me locomover. Daí eu não conseguia assistir nada, eu não conseguia ler nada, cheio de livro, não conseguia ler nada, eu não conseguia. Você, até a parte, a parte onde você começa a sua oração, a parte espiritual, parece que foge de você. Você precisa da ajuda do outro. Né? Você precisa da ajuda externa, você precisa dos florais, você precisa da homeopatia, você precisa da fitoterapia, você precisa do reiki, você precisa de ajuda, precisa das pessoas para você conseguir lidar com isso, porque te traz um tédio. Eu não conseguia andar, e o que eu mais amo é caminhar. Eu fazia caminhada, sabe, 5 dias, eu adoro andar, eu ainda moro no centro, eu gosto de andar, né? Eu praticamente não ando de carro só para ir trabalhar, mas eu gosto muito de andar. Eu tenho um prazer muito grande de andar no sol, de fazer uma caminhada. E isso eu diminuí, né? Mas só que eu, na realidade, com um problema na coluna, eu parei de andar. Eu não podia andar, eu andava um pouquinho, eu não aguentava, eu tinha que ficar sentada na cama, deitada ali, mas eu também não conseguia fazer mais nada. Não conseguia ler, não conseguia assistir uma televisão, ouvir uma live. Nada me agradava. Então o tédio é muito ruim, mas eu descobri nesse tempo todo que daí isso foi melhorando, fui tomando remédio, fisioterapia, isso foi melhorando, né? Mas isso começou em janeiro, até encontrar os profissionais, saber o que está acontecendo, fazer exame, tomar medicação, né? E isso demorou um tempo. E o que isso me traz, né? Eu agora, né, olhando de uma outra forma, nós temos que nos planejar. Como trabalhar esse tédio? A gente faz tanta coisa, né? E o trabalho em conjunto, junto com as outras pessoas, principalmente no Instituto, isso nos traz uma troca tão grande, né? Quando eu ouço a Guá, a Pren, as outras meninas, né? Isso, uma fortalece a outra. Então, nosso trabalho está sendo simplesmente fantástico. Então, o ócio é importante também. Tem hora que eu falo assim, não vou fazer nada. Vou sentar lá, não vou fazer nada. Daqui a pouquinho, isso passa. Adoro sentar de manhã, agora que eu estou de férias, assistir, tomar cafezinho, assistir um pouco de TV, olhar para o nada, pensar na vida, fazer as orações. Isso é muito gostoso. Então, o ócio é importante, mas a gente precisa aprender a trabalhar o ócio e o tédio, né? O que é pior? É como a Guá falou. A raiva você sente no estômago, você sente no seu fígado, você sente nas dores musculares, na sua coluna, porque você desencadeia, você libera substâncias aí, bioquímicas que vão interferir em tudo isso, né? Que vão ser prejudiciais. Você vai aumentar um cortisol, vai diminuir uma serotonina e daí para frente. Agora, o tédio é aquilo que, se você não trabalhar, ele toma uma outra proporção. Como nós, sagitarianas, começamos a buscar sempre ajuda, apesar disso, a gente vira do outro lado, né? E joga tudo para cima e busca ajudar, e a gente fala muito, né, Guá? Então, a gente acaba encontrando um outro caminho, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que é mais ou menos isso, Cá. Muito bom. Então, para você, você vai com a Guacira, piora a raiva, mas a dificuldade da Regina é o tédio. Sim. Beleza, ok. Então, vamos lá. É isso. Vamos lá. Então, Regina falou, Guá falou. Estamos 1 a 1 aqui, hein? Para a Guacira piora a raiva, para a Regina pior o tédio. Vamos ver Prem Mangla. Prem, e você? Raivosinha de plantão, entediada. Qual é a sua opinião? Conta para nós. Veja só, eu sou Capricórnio com ascendente Escorpião com a Lua em Libra. Quando você não tem o autoconhecimento, quando você caminha de uma forma superficial, como eu era antes, porque eu tinha uma personalidade frufru, como diz um grande amigo, uma personalidade mais superficial, era o meu jeito de ser pelas circunstâncias, eu me entediava muito fácil e eu me irritava muito fácil, mas eu nem sempre mostrava. Mas quando mostrava, era um caos. Então, eu, durante muito tempo, tinha um vazio, tinha um tédio
brigando com essa pessoa em ebulição que eu era. Eu não entendi o que era isso. Faltava algumas coisas que eu fui aprendendo ao longo da vida. Então, com a raiva, até bem pouco tempo, eu tinha uma relação bem intensa. Mas eu descobri, com a ajuda do floral, né, dos florais, o gancho dessa raiva. Aquilo que ainda permanecia como gatilho para mim. Eu estudei, aprofundei os florais, fiz um trabalho que eu terminei um curso recentemente, e durante o TCC é que eu descobri a cereja desse bolo da raiva. Depois que eu cheguei nessa cereja, porque a caminhada é longa. Eu, como as meninas, eu sou dessa época das meninas, eu tenho 64, né? 64 anos. Então, hoje só tem adolescente aqui, Camila. Então, essa minha relação com a raiva vem tá ao mesmo tempo ligada à busca das minhas respostas, de querer resolver, né? Procura aqui, procura ali. E há muito pouco tempo atrás, né, que foi ano passado, eu descobri essa questão do gancho. Por onde que tinha, assim, por onde que me pegavam. Porque a gente tem um gancho e esse gancho vira gatilho ao longo da vida com as repetições de algumas situações que são parecidas até que você resolva aquilo. O Osho diz que o mundo é um espelho daquilo que você tem dentro. Então, quando grita alguma coisa fora, é aquilo que você tem dentro que está pedindo para ser olhado. Então, a minha relação com a raiva é muito longa. Acho que desde que eu me dei conta desse desconforto, né, em relação ao tédio e à frustração que provoca uma raiva também. Então, o caminho com a raiva é muito longo. Eu descobri o gancho, mas isso não quer dizer que eu vou ficar zen, bonitinha, não tem como, né? A gente é um ser em mutação, então sempre tem alguma situação, mas é tudo muito menos. É tudo muito menos do que era nessa questão da raiva. É tudo muito menos hoje, né? E a questão do tédio, quando você deu o tema da live, o tédio gritou, conta para eles o que aconteceu. Esse tédio vinha da superficialidade que eu vivia, né? Não estou dizendo se é certo ou errado, isso eram as circunstâncias daquele tempo. Hoje eu sei que é superficialidade. Aquela superficialidade não me satisfazia. Há 30 anos atrás, eu comecei a fazer buscas, né? Tarô, isso, aquilo, ler livro, não tinha muito material. Mas quando eu comecei com essas buscas, eu fui trabalhando comecei o caminho do autoconhecimento. Eu já tinha feito terapia, com certeza já tinha ido a consultório, terapia lacaniana, fiz as modernidades todas. Mas quando eu comecei a estudar o tarô, as coisas começaram a tocar o meu coração. Achei uma tribo. E ali eu fui desmontando aquela pessoa superficial, eu fui tirando, eu fui entrando para dentro. Não foi de um dia para o outro, é uma caminhada longa. Daquele dia que eu comecei o tarô até o dia que eu cheguei na Índia, né, que foram acho que uns 15, 20 anos depois, teve uma longa estrada de muitas buscas. As coisas foram amenizando, mas aquele tédio ainda continuava. Eu posso descrever como um vazio, essa insatisfação. Me frustrava muito aquilo. E aí eu me fechava, caprica, ia lá para a alta montanha. E fui buscando. Não foi de repente, eu cheguei lá no Osho, lá na Índia. Cheguei, minha filha, doida de pedra, fora da casinha. Ninguém chega de primeira vez, tudo zen. Então eu fui buscar alguma coisa lá. Morei 2 anos lá, e nesses 2 anos eu aprendi a meditar. Imagina, se eu ia sentar e meditar, imagina, tinha que ficar quieta, tinha que isso. Eu fui entrando naquele espaço.
Durante o dia, a gente meditava, a gente trabalhava, e à noite tinha festa, tinha filme, o pessoal fazia teatro, ou às vezes eu saía para jantar fora, tomar um negocinho, uma cervejinha, porque isso tudo faz parte. Então, naqueles 2 anos, eu entrei para dentro, me virei do avesso e descobri o que eu queria. Quando a gente tem a consciência de si, você aprende a lidar com as questões diferentes do mundo. Porque não é porque eu achei minha tribo é só de tarólogo, só de meditador, só disso, daquilo, que eu não vou aprender a conviver no mundo. Eu tenho outras pessoas, eu conheço outras pessoas que não fazem parte dessa nova tribo, vamos dizer, pessoas de outros tempos. Algumas situações você tem que ir, mas hoje, eu sabendo quem sou eu, ao contrário, eu já vou mais inteira. Muito, eu fico muito menos sensível a isso. Eu não vou a todos os lugares. Eu tenho, né, lugares que me deixam confortável, mas a gente trabalha. Né? Eu estou com 64, já estou aposentada, mas eu trabalhava em empresa, eu trabalhava em escola, eu trabalhava em empresa, é o ambiente corporativo. A gente tem que aprender a conviver com um monte de gente. Tem gente de tudo quanto é tipo. Mais agradável, mas tem o pessoal inconveniente, sempre tem. Como é que você lida com essa pessoa inconveniente? A gente não pode sair dali. Você está dentro de um ambiente de trabalho, você tem que aprender. Só que no dia a dia é muito difícil. A gente é testado o tempo todo, né? E isso foi esse aprendizado ao longo da vida. Lá na Índia também, as pessoas não são todas zen. Lá dentro do centro, eu falo do centro do Osho, onde o centro de meditação do Osho, lá na Índia mesmo. A gente pensa que aqui de fora que chega todo mundo zen. Não, tem questões do ego, tem umas questões de relacionamento, tem questões de todo tipo. É uma minicidade aquilo. Então, a gente aprende a lidar com as coisas ali, com as diferenças também. Então, assim eu fui entrando para dentro e vendo até onde era o meu limite naquela questão com o tédio. Depois que eu me achei, depois desses 2 anos, eu me achei como pessoa no planeta. Eu achei o meu lugar. Porque a grande dificuldade é a gente se sentir... como é que é? Se sentir não é encaixado. Tem uma outra palavra que não está me ocorrendo. É você achar o seu lugar no mundo. Tudo bem, hoje você de manhã acordou, foi para a empresa que você trabalha, foi para a loja que você trabalha, ali você mantém uma coisa, mas só de você saber quem você é, e você ao longo da vida encontra pessoas, como hoje tem a Camila, a Guacira, a Regina e outras tantas lindas que tem no grupo, isso é um privilégio. Mas no começo da caminhada a gente não encontra todo mundo assim. Né? Então, isso dá uma segurança, isso dá um alívio. E esse tédio não tem mais. Né? A questão do vazio que esse tédio provoca, eu aprendi com o Osho. O vazio é o prenúncio do novo. O dia que eu ouvi isso, a caprica aqui, que achava que tinha que trabalhar o tempo todo, que tinha que fazer e acontecer, parei. Não foi de um dia para o outro. É um aprendizado. Mas essa frase, para mim, Capricórnio, com esse temperamento em ebulição, que eu sempre querer fazer as coisas, eu falei, então não estou doida. Então é para relaxar, vou ver série. Eu sempre gostei de ver série na televisão, é uma coisa que eu gostava. Né? Então, a gente vai encontrando os prazeres, os pequenos prazeres. Claro que os grandes também, porque a gente adora viajar, a gente tem outras coisas. Mas os prazeres não precisam ser imensos. Eu não preciso estar no Copacabana Palace. É legal um dia, de vez em quando, a gente ir lá e tal, não sei o quê. Mas eu tenho o meu jeito de ser. Então, quando eu me encontro, né? Quando eu me conheço, as coisas ficam menos pesadas. Né? E as pessoas também, porque todo mundo é diferente. Imagina para as pessoas de fora encontrar uma pessoa toda em ebulição como eu, elas pensam que eu sou doida. Eu não sou bem doida, né? Só um pouquinho, mas
a gente vai entendendo essa cadência, mas isso foi o tempo, isso foi a busca, né? No meio desse caminho, eu tive um descolamento de retina do olho, que eu fiquei 5 meses na cama. Falei, gente, isso é um teste. Mas eu já tinha ido à Índia, já tinha aprendido muitas coisas. Eu lembro que eu criei uma rotina, porque eu não podia nem botar comida no prato. As pessoas da minha família que botavam comida no prato. Eu só levantava para ir no banheiro, o resto eu ficava deitada. Então, eu criei uma rotina de atividades curtas para eu ir fazendo, porque eu não podia olhar no computador, mas um pouquinho eu podia. Eu não podia não sei o quê, um pouquinho eu podia. Ele botou um produto no olho que eu tinha que ficar de cabeça para baixo 15 minutos. Como eu já tinha meditação e já tinha material que eu trouxe da Índia, eu botava as músicas lá da Índia e ficava meditando de cabeça, só com a cabeça assim para fora da cama. Então, não foi tão difícil, foi pesado, foi um teste. Mas quando ele disse, vai, o susto, primeiro foi o susto, depois eu fui, mas eu já lidei um pouco melhor, né? E aí, essa pessoa em ebulição entrou na pandemia como todo mundo entrou. Foi aí que eu pude ver que eu estava mais tranquila com isso, de não poder fazer as coisas, porque estava todo mundo dentro de casa, né? Então, eu virei a doida do álcool gel. Essa coisa da higiene e tal, eu virei. Mas de ficar em casa e não poder sair, foi muito mais fácil, porque eu já tinha meditação. As técnicas de meditação do Osho, a maioria é de 1 hora a gente em movimento. Mas ele tem algumas que dá para fazer em casa, sentado, quieto, né? Porque nem todo mundo pode ficar dançando e tal. Então, essas técnicas me ajudam, me ajudaram e me ajudam, né? E o encontro com o divino que o tarô me proporcionou, dessa busca do divino, também. Eu hoje tenho, todo dia de manhã, eu começo o dia rezando, falando um salmo, fazendo uma oração, cada um escolhe a sua. Isso já me dá um outro jeito de despertar. E aí eu sigo o dia. Claro que eu piro, claro que eu fico irritada, claro que as emoções. Nós somos que nem o Roberto Carlos, a gente vive 1000 coisas. São muitas emoções, mas é tudo menos. E quando acontece, a gente aprende a lidar, né? Então, a minha trajetória com tédio, né, foi bem diferente. Eu tive muitos testes, né? Esse de ficar 5 meses deitado numa cama, eu falei, acho que hoje não vai dar. Eu falava para o médico, como é isso? O oculista dizia para mim, você tem um mundo interior muito vasto, explore ele. Eu falei, esse homem está me mandando meditar. Eu sei meditar, mas por que ele diz que eu tenho que ficar quieto? Porque eu tenho que ficar quieto, porque tinha um risco, tinha uma condição de saúde, tinha tudo. Então, ali foi um grande aprendizado. Foi difícil, não foi fácil. 5 meses deitado numa cama, dependendo de outras pessoas. Mas a minha rede de apoio foi super, foi 10, né? Então, tudo isso é uma construção de caminho, de técnicas que vão falando, tocando o coração da gente, né? Então, assim, e quero deixar essa frase, porque para mim foi a maior diferença. O tédio, o vazio, é o prenúncio do novo. Não é porque você não tem o que fazer. É a vida dizendo, calma aí, que amanhã tem uma coisa diferente. E quando você começa a virar esse olhar, você começa a ver que tem sempre uma coisa nova, vem chegando ali na frente, né? Era esse o meu recado. A Trem, ela já entrou na última parte da nossa live, mas tudo bem. Trem, que legal essa frase. Até anotei aqui. O vazio é prenúncio do novo. Por quê? Porque parte dos nossos surtos de raiva como seres humanos e parte do tédio negativo, levando a gente até para depressão, inclusive, está por conta desse círculo vicioso de excesso de estímulos. Enquanto exacerba e permite que a raiva saia de modo equilibrado. E quando a gente permite pausar e utilizar esse tédio, esse ócio para o bem, nós nos tornamos com certeza humanos melhores. Então, meninas, quero agradecer a vocês, dizer para todos que as nossas inscrições do Instituto estão abertas até o dia 30 agora de junho, com mais de 35 modalidades disponíveis em clínica social e popular para você que precisa de ajuda. E nós somos parte da equipe, estamos aqui contando as nossas histórias. Guacira, para finalizar a nossa live, deixa aqui o seu recado, deixa aqui a sua fala. Como é que você
sugere para o pessoal que se identificou com você? O que você quer deixar para o pessoal? Eu acredito bastante que o que fez a diferença na minha vida foi uma delas, foi fazer terapia. E a outra, eu estou sempre comentando que antes da Guacira ser uma terapeuta, ela foi paciente de todas as terapias que hoje ela tem no currículo dela. Então a gente foi buscar. Eu acho que essa questão da busca faz muito sentido e faz parte, né? Somos seres buscadores, não sou eu, não é apenas a Camila, ou a Pren, ou a Rei. Todos nós somos. E trabalhar o autoconhecimento. Então, eu acho que é isso. Busque o autoconhecimento. Não precisa esperar que a situação chegue no limite para você resolver. Tudo bem que hoje aqui essas crianças, né, que estão aqui, a gente tem mesmo uma carga muito maior do que os jovens. Mas a gente passou por essa experiência de ficar segurando, guardando, sabe? Tipo, eu não posso falar, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Hoje, a Guacira não é assim. Ela exterioriza e de uma forma mais suave. É como chegar, tipo, pai, vou dar um exemplo rapidinho. A filha descer as escadas porque ela está atrasada, só no descer a escada eu sei que ela também já está irritada porque ela já está atrasada. Eu só faço assim, olha, hoje a paciência está por aqui, então não abusa, porque ó, eu preciso disso daqui para explodir. Por quê? Porque a gente já se reconhece. Então não precisa chegar, a gente não precisa dos extremos. Eu poderia ter tido outras reações? Poderia. Mas a gente fala, tudo bem, naquela hora foi o que precisava. Eu fiquei irritada de ter que ficar sem fazer nada? Tudo bem, o universo me trouxe a inflamação, né, da vértebra, o pensamento, que era porque eu precisava dar uma paradinha. Então, se a gente traz essa relação assim, tudo tem um porquê e que a gente pode dar essa respirada e vamos ver o que vai acontecer. Vamos respirar, vamos ver. A gente tem sempre opções. Escolher as opções. Eu escolho hoje, com certeza, tá aqui com a radiestesia, os meus florais, que eu não fico sem, porque eu sei que às vezes eu não consigo ou não tenho tempo de ficar analisando aquilo que está acontecendo, eu bato a radiestesia e vou tomar um floral. Antes que a situação chegue no limite, eu consigo resolver antes. E isso me faz bem, porque foi o que eu falei para vocês. Se eu tiver que brigar com alguém, na hora vai estar tudo legal, mas e depois? Como é que eu fico? Então, como é que eu vou me proteger disso? Porque eu acabo fazendo mal para mim mesma. Então, não é uma coisa que eu quero para mim. Então, mas eu não vou ficar quieta, a gente vai resolver, mas de outra forma. Então, a gente tem ferramentas, sim. Existem inúmeras ferramentas. A gente não precisa deixar a situação chegar no limite para estar resolvendo. A gente pode ir resolvendo as coisinhas aos poucos. Sou de opinião que o diálogo faz parte, muito, para tudo. Para tudo o diálogo resolve. Então, tá aí, ó. E o Instituto que tá aí, aberto a todo mundo, 36 modalidades e tudo que vocês possam imaginar aí para autoconhecimento e autocuidado. Tá bom? Gratidão. Um beijo grande. Gratidão, Guá. E vamos ver a Regina. Regina, e você? O que você deixa aqui para finalizar? O seu momento? Bom, é isso mesmo, tudo que a Guacira falou, ela já falou praticamente tudo, né? Mas é muito importante a gente olhar para nós. É a nossa autocura, é através do nosso autocuidado. Quando você vai buscar essa autocura, chorar a hora que tem que chorar, sorrir a hora que tem que sorrir, tropeçar, levantar, e cuidar desse vazio. Esse vazio, eu achei muito interessante o que a Prem falou, mas é exatamente isso, né? É o prenúncio do novo. É a hora que você tem que largar aquilo que está lá nas suas amarras, que muitas vezes está te trazendo vazio. Tentar entender tudo isso. Então, essa busca, através das terapia floral, da homeopatia, de todas as práticas, né, do cuidado, né, e o que o Instituto traz, né, quando eu utilizo floral há anos, os spray há anos, né, a fitoterapia há anos, né, então
dentro da nutrição, eu fui buscando todas essas práticas, né? Fui buscando o reiki, e gosto de todas. Fiz a apometria há quanto tempo, né? Fiz muito tempo com a Andréia, com a Camila, apometria. Então, eu fui me encontrando. Então, você vai buscando esse autocuidado através da autocura. Vamos ter altos e baixos? Sim, isso faz parte, estamos no planeta Terra. Então, a gente vai cair, vai levantar e vai aprender. E quando nós colocamos para fora isso, chamamos a outras pessoas, estamos abertas para que outras pessoas nos ajudem, buscamos essa ajuda, né? Isso é muito importante. Então, nós temos aqui, né, dentro do Instituto, todas essas práticas, várias práticas, né? E nós temos psicólogos, psicanalistas, né, tarólogas, né, radiestesistas, nós temos muita gente aí para nos ajudar. E uma coisa muito importante que eu acho que o Instituto me trouxe, né, ele veio de encontro com aquilo que realmente eu buscava, é esse trabalho popular e social. Esse atendimento popular, esse atendimento social, porque as pessoas não têm esse acesso agora, né? E não têm condições, muitas vezes, de estar pagando um atendimento. E quando o Instituto, né, quando a Camila me chamou e trouxe isso veio de encontro com aquilo que eu sempre quis. E aquilo que é muito importante para mim. Então, quando a gente vê o trabalho de todas, né, de toda a equipe do Instituto, né, de todas essas modalidades, quando nós temos as reuniões, as pessoas são maravilhosas, eu venho aqui convidar vocês, venham para o Instituto, vocês vão amar. Tá? O relato das pessoas que estão passando é fantástico, né? Então, eu acho que a gente está trabalhando com o coração. E isso trabalha o nosso tédio, né? As nossas emoções, tudo aquilo que a gente sente. Gente, é isso. Um grande beijo para vocês e aguardo vocês. Estejam conosco. Bom, gratidão, Rê, pelo relato. Prem Mangla, por favor, suas palavras finais aqui para o pessoal. Eu tenho uma frase que é meu estilo de vida, né? Quando eu me transformo, o mundo à minha volta se transforma. À medida que eu vou me encontrando, que eu vou me conhecendo, eu passo a encontrar pessoas melhores, porque eu melhorei. Porque antes aquilo não me satisfazia, né? Não as pessoas, mas em respeito a elas, mas aquele caminho não estava me satisfazendo, mas eu não sabia o que me satisfazia. Então agora, quando eu descubro quem eu sou, para onde eu vou, eu quero ir, veja só, essa estrada é longa, essa estrada não tem milagre, não é botar uma fichinha, milagre, não. Né? É um caminho que a gente vai passo a passo, mas quando a gente começa a se conhecer, a se transformar por dentro, as coisas começam a adquirir outras cores, outras nuances, e fica muito melhor. Então, eu vou deixar minha frase para encerrar. Quando eu me transformo, o mundo à minha volta se transforma também. Que linda! Gratidão, Guacira, Prem Mangla, Regina, Camila Marques também, pela disposição de entrega ao tema e por abrirem os seus corações trazendo as suas verdades. Cada uma de nós falou seus exemplos e trouxe a sua fala, e é muito interessante porque o autoconhecimento liberta. E tá tudo bem sentir raiva. Tá tudo bem se sentir entediado, entediada. Tá tudo bem jogar os pratos no chão. Tá tudo bem dar os gritos. Tá tudo bem, às vezes, preguiça na cama. Mas fiquem atentos quando isso se prolonga. Quando isso vai tirando você do eixo. Quando você começa a colher frutos de tudo isso. E o grande ponto, o maior ato de coragem é levantar a mão e falar que precisa de ajuda. E nós estamos aqui para poder acolher vocês. Então, muito obrigada, meninas. Muito obrigada a todos que estão assistindo, inclusive nossa equipe, eu vi que está aí, eu vi que a Tânia está aí, a Aline Paulino apareceu aí também. Então, muito obrigada a todos os presentes e que essa nossa partilha chegue ao maior número de pessoas. E eu lacro aqui com a frase da Prem Mangla, que nós possamos ver no vazio a oportunidade do novo. Muito obrigada e até a próxima. Beijo, meninas. Obrigada. Tchau, gente.